Inclusive, um deles é que o presidente americano Donald Trump revelou que a China entrou em contato com os Estados Unidos para negociar o chamado tarifaço. É isso mesmo. Em conversa com repórteres na Casa Branca, o republicano disse ter sido procurado logo após impor taxa de 145% ao país asiático. O Ministério do Comércio da China afirmou nesta quinta-feira que tem sim mantido comunicação e que permanece aberto ao diálogo com base no respeito mútuo. Sobre as negociações de tarifas com outros parceiros comerciais, Trump disse que pretende fechar acordos em 3 ou 4 semanas, mas ressaltou que nenhum tratado, por firmado ou não, ainda foi discutido e que países poderão pagar as taxas impostas ou procurar outra nação para fazer negócios. Começo com o Beraldo, que mora nos Estados Unidos, sobre essa fala. É natural que haja esse tipo de contato. Obviamente, há interesses ali imensos, tanto do lado chinês quanto do lado norte-americano. Cada um tem os seus instrumentos de pressão para o outro lado. O fato concreto é que as economias, as duas economias, se habituaram com uma dinâmica de comércio que não se altera, não se muda do dia para a noite. Esse método de negociação do conflito, ele tem repercussões, até porque há tanto em jogo que nenhuma das nações quer, no fim, que o preço a se pagar seja mais alto que o necessário. Me parece que não haverá outro caminho que não o do diálogo e do entendimento para que os dois lados cedam naquilo que entenderem razoável, mas que encontrem uma forma de continuar avançando, porque tanto a China precisa do mercado norte-americano, quanto os Estados Unidos precisam que a China continue não só comprando títulos da dívida americana, mas, sobretudo, mantendo os títulos que ela já possui, porque se houver uma alteração brusca nisso, o dano causado pode ser, sem dúvida nenhuma, muito significativo. E esse aceno, Dávila, deve ser interpretado como uma possível vitória do Trump na arte de negociação? Nem um pouco. A gente está falando do terceiro escalão do Ministério da China conversando com o US Trade americano. Ainda não tem nem conversa de ministério. Agora, óbvio, é sempre bom ter alguém começando a conversar. O fato é que a China também já está acelerando a sua diplomacia, fechando outros acordos comerciais. E, no fundo, essa briga tarifária poderia ser uma grande oportunidade para Donald Trump desmascarar a China. A China que não vinha fazendo com que os compromissos internacionais fossem respeitados, que tivesse essa enorme política de desvalorização da sua moeda, que não respeitasse as leis do comércio internacional, poderia ter sido um grande instrumento para fazer a China se disciplinar às regras que até o momento a China não cumpriu. Mas essa guerra comercial tornou-se uma coisa de escala mundial. Trump começou brigando com seus amigos, ou seja, com a Europa, o Canadá, o México, os outros países. Ele faz uma política tarifária para 160 países, quando a briga dele tem que ser com a China. Ele tinha que ter feito o oposto, unido o resto do mundo, todos os seus aliados, para enfrentar esse jogo de desigual no comércio internacional que estava sendo com a China não cumprindo as regras. Mas o que ele fez foi o oposto. Então, assim, é uma guerra insana, não faz sentido nenhum e está prejudicando os Estados Unidos. Porque agora é o chinês que está saindo pelo mundo falando, você vê como os Estados Unidos não dá para confiar, ó. Agora vamos fazer um acordo aqui com a China. É o oposto. Então, assim, perdemos uma grande oportunidade para transformar essa grande bandeira para disciplinar a China às regras de mercado. Mas, ao isolar os seus amigos e transformar isso numa guerra global comercial, ter taxa contra países, uma coisa que nunca existiu na história da economia moderna, os Estados Unidos acabou dando um tiro no pé. Agora, está correndo atrás do prejuízo, porque a China, como eu disse, é uma ditadura, e ditadura não tem pressa. Eles estão lá no poder para sempre. E quem tem pressa é o presidente dos Estados Unidos, porque se a inflação começa a subir nos Estados Unidos, a pressão dos americanos em cima do governo americano vai ser gigantesca. Então, infelizmente, não vejo como sair bem desse corner neste momento.
É difícil também a gente ter uma expectativa de que isso tudo foi orquestrado de uma maneira que, olha, eu sei exatamente o que vai acontecer. Porque Donald Trump taxou até mesmo os pinguins, Mota, e aí parece que vem na cabeça dele mesmo, ele pensa e fala assim, vou criar tal método aqui e nem olhar os números, nem fazer cenários possíveis diante das taxações que ele está impondo. David, a estratégia geral de Donald Trump foi muito bem anunciada. O principal conselheiro econômico dele publicou um trabalho há alguns meses atrás, onde ele coloca toda a estratégia. O objetivo é acabar com esse problema da dívida crescente dos Estados Unidos e do déficit comercial persistente. Para isso, eles querem rearranjar o comércio mundial. Tem gente que dizendo que o objetivo deles é impossível, porque o dólar é moeda de reserva mundial. E por causa disso, os Estados Unidos sempre vão ter déficit comercial. Há muitas visões aí, né? Eu acho difícil acreditar que com o time que Donald Trump tenha, ele só esteja fazendo besteira. Eu acho que a estratégia dele tem que ser adaptada, porque ele não consegue prever as reações do resto do mundo. Mas a situação em que os Estados Unidos e o mundo estão de dependência da China, que, como o Dávila disse, é uma ditadura comunista. Você tem uma parceria de amigo-irmão com um ditador comunista, é isso mesmo? Onde você acha que isso vai acabar? Onde você acha que vai acabar uma dívida que só cresce, só cresce, só cresce? Então, não me surpreende que China e Estados Unidos estejam negociando. Eu acho que em algum momento vai se chegar a uma nova situação, né? Uma situação diferente da atual. É uma mudança que vai ser boa para alguns países e ruim para outros. Cada um que cuide de si. O compromisso de Donald Trump é que essa mudança seja boa para os americanos, porque foram os americanos que elegeram Donald Trump. E ele, inclusive, levantou essa bandeira durante a campanha eleitoral que você bem acompanhou, né, Beraldo? Pois Make America Great Again, né? Faça a América grandiosa, né, de novo. E isso é um esforço muito grande, porque tem vários aspectos que precisam ser endereçados e são aspectos de longo prazo. Quando se busca a reindustrialização ou fortalecimento da indústria nos Estados Unidos, o que é compreensível, afinal de contas tem muita coisa estratégica que hoje os Estados Unidos depende de outros países e isso o enfraquece como uma nação poderosa, né? uma nação líder no mundo. Você está falando de investimentos de longo prazo. Vai demorar até que você tenha todo esse investimento feito, essas fábricas em condição de operação, e aí você tem uma questão que é o custo da produção dentro dos Estados Unidos, porque também ali você tem salários mais altos, você tem uma mão de obra que já não está mais habituada a uma série de atividades que serão exigidas da população americana, tudo você tem que ir formatando conforme a sua estratégia está no lugar. Agora, o americano é muito bom disso. O americano é muito bom de estratégia de longo prazo, eles conseguem se preparar, eles conseguem fazer investimentos perenes no futuro, e não tenho dúvida de que no final, e aí já não estou falando nem só desse ciclo de 4 anos de Donald Trump, mas também é um próximo presidente que ocupe a cadeira com essa mesma visão, você terá, sim, os Estados Unidos consolidando uma nova posição em relação do mundo, e essa posição será no sentido de fortalecer os Estados Unidos e diminuir essa dependência. Lembrando que os Estados Unidos é o país a quem todas as outras nações, os amigos, né, que o Dávila colocou, recorrem aos Estados Unidos quando eles estão em apuros, não só apuros econômicos, mas, sobretudo, apuros militares. E os Estados Unidos têm que reequilibrar essa relação, porque, sem dúvida nenhuma, se você observa os números, os Estados Unidos dá muita coisa em comparação com aquilo que ele tem de volta. Agora, ressalto aqui, essa situação deveria abrir oportunidades muito boas para o Brasil. O problema é que, como o Brasil, hoje, o governo não leva a sério o Brasil e o governo tem outras prioridades, os poderosos brasileiros têm outras prioridades, a gente vai ver esse barco passar e nós não vamos subir nele.